dessa exposição depoimentos de xamã, de artistas, de médicos, de líderes espirituais, de cientistas, de tal forma que a exposição termina, né, no museu, você chegando nessa magnífica instalação, né? Tem como diminuir, Carlos, essa luz aqui? Eu não sei se vai conseguir, né? Essa magnífica instalação desse sujeito que eu não conhecia, chamado Ben Valtier, né, que eu não conhecia, e lá no finalzinho, né, em francês, lá naquele quadro, tá vendo? Naquele amarelo, ele diz: não existe arte sem desordem. Quer dizer, a ordem, ela é importante para a vida da sociedade, mas ela é uma limitadora danada. Quer dizer, a ordem é um problema. A ordem é um problema. Precisa, essa é a contradição do nosso mundo. Mas se tudo for pela ordem, vira um problema. Aí me permitam fazer uma nota de pé de página, que eu não resisto, porque eu fui durante toda a minha infância de uma escola na Bahia, e meu filho menor estuda hoje nessa escola. E fui, claro, como não podia deixar de ser pelo meu histórico, fui secretário, presidente do Grêmio, fizemos miséria nessa escola, e na época, era a época da ditadura militar, não podia chamar de Grêmio. Então o nome que se resolveu era o nome Conselho de Representantes de Sala. Era um barato, era um Grêmio. Né? Era um Grêmio, inclusive, muito ativo, muito de luta. Pois vocês não vão acreditar. A minha tristeza e a minha decepção em conversando com o meu filho, e ele me diz que a chapa que ganhou o atual Grêmio nessa escola se denomina Ordem. Você imagina? Jovens de 13, 14, 15, 16 anos fazem uma chapa para ocupar o Grêmio da escola e o nome é Ordem. É a morte. É a morte. É a mesma coisa que dizer acabou o Grêmio. Porque não é possível você imaginar ordem sendo associado com juventude. Percebe? Então a ideia de não existe arte sem ordem, sem desordem, é a ideia de que para a criação, e acho que o trabalho de Chiari é a demonstração mais clara de tudo isso, o que precisa são desafios, obstáculos. Quer dizer, ela tem que estar ali ligada o tempo inteiro, porque a cada reação de vocês, que é óbvio que ela planejou, programou, não está definido o que vai ser, não está na ordem do dia, ela tem ali algum repertório para reagir, mas ela tem que estar permanentemente ligada, porque esses obstáculos que nós vamos trazendo para ela e que ela vai nos trazendo, e que isso é o cotidiano da vida de todos nós, quer dizer, o obstáculo do trânsito, o obstáculo daquele que você encontra para dar um bom dia e ele te responde de um jeito que te faz pensar na mulher, no marido, no namorado, ou não responde e você pensa na mulher, no marido, no namorado, enfim, quer dizer, o cotidiano da gente é um cotidiano permanente de obstáculos, desafios, e isso não é ruim. É esta a ideia que preside essa minha conversa. E isso não é ruim se a concepção que nós tivemos das pedagogias, da educação, da própria vida em sociedade, tivesse entrada na lógica da criação e não na mera lógica do consumo. Até tem aquela piada do cara, né, que pergunta assim: e aí, cara, como é que você está hoje? O que você tem feito? Eu não tenho feito nada não, estou comprando tudo pronto. Que é mais ou menos isso, né? Quer dizer, virou uma sociedade do consumo alucinado, e consumo e terceirização, onde tudo é resolvido pelo outro, tudo é resolvido sem nenhum confronto, porque está tudo customizado para atender a sua expectativa, está tudo preparado para estar coerente com a normalidade da nossa vida. Então, os processos educacionais, eles têm que ser, e sejam eles os formais ou os informais, ele tem que ser de tal forma pensado de que
que ele seja permanentemente processo em que a diferença esteja não só presente, mas que nós estejamos enaltecendo a diferença e não apenas aceitando a diferença. Ou seja, a ideia de que a diferença não é apenas algo a ser respeitado. A diferença é algo a ser enaltecido. Ou seja, eu vou trabalhar tanto nos processos formais como nos processos não formais de educação, como querendo que o diferente venha, mas mais do que querendo que o diferente venha, é que ele cada vez seja mais diferente, que cada um de nós cada vez seja mais diferente. E que isso seja um processo rico e permanente de criação. Só que isso não é o normal na sociedade. Na sociedade, o que nós temos visto é que essa ideia do consumo ela é feita de tal forma de que nós vamos nos acostumando de que todos os processos são naturalizados e tudo é, como é que a gente poderia dizer, tudo é normal, não tem, a música é a mesma, tem que ser dessa forma, a roupa tem que ser dessa forma, o comportamento tem que ser dessa forma. E esses dias eu assisti, eu não sei se vocês viram, uma preciosidade de um sujeito que é absolutamente genial, para mim é um dos mais geniais caras artistas brasileiros, que é Tom Zé, dando uma entrevista lá pela madrugada no Jô Soares, e eu achei ela, claro, no YouTube, e eu queria passar para vocês, não sei se vocês já viram, ele explicando a música Atoladinha. É algo de absolutamente genial, e vocês vão ver por que eu estou trazendo isso aqui. Vamos deixar Tom Zé falar um pouquinho por nós. O Atoladinha é o seguinte, o Globo no Rio fez um certo escândalo, porque eu disse que o refrão da Atoladinha era uma das ondas concêntricas que a Bossa Nova tinha feito desencadear. Parece uma coisa tão diferente, tão distante, mas isso não é verdade. Então, eu fiz uma espécie de exegese para explicar o que eu tinha dito. E o refrão da Atoladinha é um meta-refrão microtonal e polissemiótico. Agora ficou claro. Peraí. Vocês todos, inclusive o malandro do Bira, estão aptos a entender isso perfeitamente, não é nenhum mistério. Olha, primeiro, microtonal. A microtonalidade foi abandonada desde o século IV. Os cristãos da religião católica não oficial no Império Romano cantavam assim nas catacumbas de Roma. Esse negócio chamado canto árabe, todo mundo conhece. Você perguntou isso ao Bira porque ele era testemunho ocular? Muito bem, o Papa Gregório I achou que isso não era conveniente politicamente para uma religião que ele queria, que ele teve essa intuição. E ele então fundou o canto gregoriano, que é fundado na escala diatônica. Dó, por favor, Dó, Ré, Mi, Fá. Essa prisão foi fundada no século IX em diante. Durou, todos os físicos da história da música passaram mais de 10 anos discutindo se de Dó para Ré era 1/4 de 444 menos 400 de Ré para Mi, tá? Até chegar à conclusão desse Dó, Ré, Mi, Fá. Só se tinha certeza dos dois Dó, que todo mundo sabe que é 1/8, que é a metade da vibração da corda. É verdade, muito bem. Isso aí ninguém me tira. Não, mas peraí, eu vou tentar ser simples. Agora é tarde. Perdão. Toque Dó, Ré. Todo mundo pensa que de Dó para Ré só tem Dó sustenido, Ré. Não é verdade. De Dó para Ré tem 9 intervalos. Que o ouvido humano foi completamente... tem as 9 comas que são os intervalos de Dó até Ré. Ora, o que acontece com... Aí, por que é que o refrão de Tô Ficando Atoladinha é microtonal?
É que tá, porque olha como ele é. Ele não é diatônico, de dó para ré, nem de dó para sustenido. Ele vai subindo quartos de tom. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Vai empurrando a bola. Aqui, pronto. Tá, só menos de um tom. Toque para eles. Refrão, Bira, é meta-refrão. Peraí, Bira, tenha calma. Peraí, Bira, calma. É meta-refrão. Segura pra rir tudo de uma vez só. É meta-refrão, porque quando esse refrão aparece, ele é tão energético, tão carregado de significados, que ele bota em xeque imediatamente todos os refrões que existiam. Tom Zé é genial. Tom Zé é absolutamente genial. Mas veja que o porquê que eu trago isso aí e caiu preciosamente para mim há 2, 3 meses atrás, eu não paro de usar. Porque veja, para nós, o natural é dó, ré, mi, fá, sol. Ninguém fica pensando de que não era assim. Da mesma forma que a gente diz, tem que ter objetividade. Como se a objetividade fosse uma coisa natural. Não é. A objetividade nasce nessa mesma época, com Galileu Galilei, quando ele diz, olha, na hora que você vai ver o movimento de uma pedra que cai, você não vai olhar para a pedra. Você vai pegar um negócio que eu inventei chamado régua e outro chamado relógio e vai medir a distância percorrida pelo tempo. Então você tirou o movimento, a análise do movimento daqui de dentro, do objeto que cai, que era explicado por Aristóteles de outra forma, e colocou para o lado de fora com uma coisa que passou a ser denominada objetividade. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso? Quer dizer, temos que compreender, dó, ré, mi, fá, temos que compreender a objetividade daquela, mas não podemos compreender ou partir do pressuposto de que isso é natural, de que isso sempre foi assim e assim sempre será. Ou seja, os processos educativos, eles são muito mais do que têm que ser muito mais do que consumir as informações estabelecidas. Elas são necessárias, porque afinal de contas, esta é a ciência contemporânea, é essa que está dando conta dos desafios hoje. Quem está acompanhando aí as pesquisas aí da chamada partícula de Deus, lá na Europa, no grande acelerador, já estão dizendo, olha, um dos princípios, vai ter que rever a teoria de Einstein. Olha, para nós que somos desse tempo, aquilo era o definitivo, chegou como se fosse uma evolução, uma ordem e progresso, né, que fosse evoluindo tudo bonitinho. E quem quer estudar isso, vai lá pegar o livro do Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, como se a gente fosse sendo uma parede, que você vai botando primeiro o tijolo de baixo, depois o de cima e vai construindo, e tudo se configurando de forma bacana, organizadamente, naturalmente. Não é assim. E não é assim. E aí nós vamos ter que avançar no sentido de compreender que não é assim também porque, e volta ao que vocês falaram no começo, da importância das redes. Ou seja, as redes, elas estão reconfigurando estas formas de produzir conhecimento. As redes estão reconfigurando também estas formas da gente pensar, até com coisas simples e exemplos muito bobinhos, como esse. Quer dizer, eu não vi no dia esse programa e ele está aí disponível para assistir agora por qualquer um, é só dar, como costuma se dizer, uma gulgada, né? E você chega no programa. Então essas redes, elas vão se reconfigurando e isso precisa ser claramente entendido porque as pessoas estão se apropriando dessas redes. E o exemplo mais tradicional disso aí tem vindo dos países
do mundo árabe, mas não só, que depois se espalhou e virou o Culpa Wall Street, virou os indignados da Europa, o M15 na França, a revolta do Buzu, virou não que foi antes, lá na Bahia, a da Catraca em Santa Catarina, ou seja, a meninada se apropriando das redes de comunicação, Twitter, Facebook, tablets, etc. e tal, e a partir daí organizando-se para reivindicar, no momento de ônibus, derrubada de um ditador, mudança de um regime, etc. e tal. Ou seja, essas redes começaram a ser apropriadas para retomar um tipo de organização que, no caso nosso do Brasil, pós a luta pela redemocratização do país, terminou dando uma esfriada, né? Eu acho que ficou todo mundo um tanto cansado daquela árdua luta, e hoje você já começa a ver a intensificar o nível de organização, e no nosso próprio caso, no caso dos professores, todo mundo deve lembrar e ter visto a professora Amanda Cugel, que faz um discurso lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, um discurso que ficaria completamente localizado em Natal, talvez não fosse nem para o interior do Rio Grande do Norte, e no outro dia o Brasil inteiro ouvia aqueles 5 minutos daquele magnífico discurso em defesa da educação, em defesa dos professores, e isso se espalha de forma viral. Era isso que a gente queria fazer no ambiente e que não decolou muito, né? As pessoas iam lá, que bom que estamos aqui, mas não passava do estamos aqui. Então tínhamos que tentar ver, ou antes, ou depois, ou durante, como a gente pode, de fato, fazer com que estas experiências se espalhem, como a gente chama, de forma viral, ou seja, que elas ganhem o mundo, e isso é um elemento fundamental, porque você pode estar aqui num projeto aqui no interior de Minas Gerais e estar passando no rádio lá na Bahia, porque as redes se estabelecem de forma relativamente fácil se nós tivermos as condições de infraestrutura, e eu vou falar muito rapidamente. E essas redes se estabelecem a partir de formas de articulação. Então, não é misterioso nem milagroso, quer dizer, é trabalho duro. E é trabalho duro, e eu estou trazendo apenas um exemplo, que é o grupo, o coletivo Fora do Eixo, que articula músicos a partir do Cuiabá, músicos do Brasil inteiro, para poder fazer frente à indústria cultural. Então, esse grupo hoje, ele conecta, isso é dado de 2011, então já deve ser muito mais, 73 coletivos no Brasil e na América Latina. Eles criaram, inclusive, uma moeda entre eles mesmos. Graças a uma dessas lideranças do Fora do Eixo, já se conseguiu uma audiência muito bacana com a nova ministra da Cultura, finalmente. Tivemos uma modificação, vamos ver se finalmente acontecerá alguma coisa, né? E esse é um exemplo, e eu acho que isso é bacana, um exemplo de apropriação de redes tecnológicas para uma montagem de uma rede social, de uma rede cultural forte, fazendo a diferença. Claro que toda essa turma que está se apropriando dessas tecnologias está na escola. E aí começa o nosso desafio, que não será pequeno, claro. Se esse desenho que eu faço inicial, ele é um desenho que vocês concordam comigo, vocês também vão concordar comigo que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil essa conversa, porque se essa turma está na escola, nós precisamos ter muito claramente e compreender qual é a concepção de escola que a gente tem. E essa concepção de escola, ela, de novo, vai nos remeter à ideia do Benvaltier. Quer dizer, de fato, não existe arte sem desordem. A minha pergunta é, existe educação e existe escola sem desordem? Quer dizer, uma escola que esteja absolutamente centrada na ordem, é uma escola que de fato representa alguma coisa para essa meninada? É uma escola que efetivamente consegue contribuir, trazendo novos obstáculos, novos desafios, e que tenha como foco central, quer dizer, como leitmotiv, quer dizer, como mobilizador a criação e não o consumo de informações? Então, esse é o desafio que eu acho que a gente tem pela frente, e claro que esse desafio a gente vai acompanhando ele em diversas instâncias,
e aí eu vou ser bastante provocador em relação ao trabalho de vocês, e porque sei do esforço que todos que estão aqui fazem, mas sei também do esforço que todos que estão na chamada escola tradicional, todos fazem também, mas a dificuldade é muito grande. Por quê? Porque quando a gente pensa, e tem se pensado muito, na ideia de que as tecnologias de informação, elas são importantes estarem na escola, ou estarem à disposição das pessoas, o que a gente termina vendo é que para o filho dos ricos, este acesso ao mundo das tecnologias, da cibercultura, é um acesso pleno, é um acesso de fato com imersão na cibercultura. E para os filhos dos pobres, que lamentavelmente estão apenas em escolas públicas com infraestruturas muitas vezes deficientes, ou em telecentros ou em infocentros, lhes resta aprender o Word e Excel. Não interessa. Aí não interessa. Aí eu agravo a situação. Aí piora. Porque, na verdade, eu vou compreender de que a presença dessas tecnologias, elas vão estar apenas a serviço de uma preparação para um suposto mercado de trabalho. Mercado esse que sabe que nem existe. E para o filho do rico, ele está dentro do quarto dele, trancado, inclusive eu gosto de brincar assim, com liberdade de fazer o que quiser com as mãos, certo? Com banda larga em alta velocidade, certo? Com suporte 0800 de graça, computadores de alto processamento, ali efetivamente ele está sendo aquilo que eu chamo nos meus textos de um alt-tab, quer dizer, ele está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ele está remixando, ele está copiando, ele está fazendo até dever da escola, percebe? Então, esse desafio é enorme, e esse desafio ele é, na maioria das vezes, na nossa concepção, lá do nosso grupo de pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologia, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, por conta de uma excessiva pedagogização dos processos. É perigoso isso, principalmente para um ex-diretor de Faculdade de Educação e falando com muitos pedagogos e pedagogas. Mas o problema da pedagogização exagerada é no sentido de que é uma concepção de pedagogia que ela tem que estar presente em tudo. Então, você pega, por exemplo, nós estamos agora fazendo pesquisas com aqueles um computador por aluno, né? Os computadorzinhos, querem de qualquer jeito botar pedagogia ali dentro. Não precisa. É o que eu digo. Qualquer coisa é pedagógico, desde que tenha um professor que sabe transformar ele em pedagógico. É uma novela, é um livro, é um jornal, é uma das tralhas aqui que Ciara apresentou, é pedagógico na hora que ela transformou em pedagógico. Fora isso, podia ser um copo, qualquer coisa. Então, essa questão, ela vai ficar muito forte, e aí que é a minha provocação central nessa conversa, porque a distância entre o mundo lá fora, colorido, cheio de artimanhas, cheio de criação, cheio de desordem, e o mundo dentro da escola, preto e branco, monocromático, sem desafios, é enorme. Há uma divisão muito grande, repito, mesmo com todo o esforço que os professores e as professoras fazem no seu cotidiano. Há um esforço enorme e muita coisa tem sido feita. Mas essa divisão é uma divisão quase que estrutural.